Amigas, amigos, sensores da Ken Sapiens localizaram fogo. A sua pergunta hoje é: o que está acontecendo? E essas queimadas? Está tudo pegando fogo? Essa é uma pergunta não só de hoje, dessa semana, mas é a pergunta do século. Vamos até fazer uma brincadeira. Tem dois fogos, tá? Tem o fogo queimando biomas, espécies vegetais, animais, um horror, casas, pessoas. E tem o fogo que Prometeu roubou aos deuses, que é o conhecimento. Tem fogo demais, mas o desastre também vem de ter fogo de menos. Mas vamos lá. Que queimadas são essas? O que está acontecendo? Califórnia, Oregon, Amazonas, Pantanal, foi em Portugal, Austrália. É surpreendente? Para começar, não tem absolutamente nada de surpreendente. Cada território é um território e a relação com o que está acontecendo, as queimadas e o fogo, tem uma explicação daquele território. Mas todos têm um pano de fundo por detrás. O planeta está mais quente. As estações secas, não sempre, mas frequentemente, se tornam mais secas, às vezes mais do que jamais foram, e aumentam a sua frequência também, acontecem mais vezes. Com esse pano de fundo por detrás, que decorre do aquecimento global, da crise climática, vamos dar uma olhada cada território, não todo, só para a gente conversar sobre essa ideia que tem fogo demais, uma tragédia, mas o desastre vem, a tragédia vem também do ter fogo de menos. No momento, Pantanal. Pantanal é a maior planície inundada do mundo. Tem uma outra que é quase tão grande e é linda, 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 o Okavango, na África, principalmente na África do Sul, na Namíbia. Dê uma olhada no YouTube, National Geographic e tal. Se me dissessem que quase 15% do Okavango, lá longe, nunca fui, está queimando, eu tenho quase certeza que eu ia chorar. Quase 15% do Pantanal, que é tão lindo quanto, e é maior, está queimando. E olha, o que está acontecendo no Pantanal? Fogo é natural no Pantanal. Ocorre. E tem seus ciclos, tem sua periodicidade, está ligado a muitos, desde El Niño, Laninha, até muitos outros fatores. Então, o que a gente poderia dizer? Bem, no caso do Pantanal, o fogo é uma fatalidade. E fazer a crítica de que o poder público, especialmente a União, não dá o menor valor ao Pantanal, porque ali não tem funcionários suficientes do IBAMA, não tem, estamos vendo as ONGs, voluntários e outros, e assim por diante. Já é uma crítica bem pesada. Mas e o fogo de menos? Acabamos de falar nele. A gente sabe, não é mais, a gente que eu digo é todos, da ciência e todas as evidências que todos os povos estão observando. E é o que é de se esperar de um planeta mais quente. Então a gente sabe que a chance dos incêndios que fazem parte, vamos usar uma palavra diferente, do metabolismo natural daquele bioma, tenderiam a ficar mais fortes. Vai acontecer. Aconteceu, vai acontecer de novo, que isso podia ser. Então, se você tem essa informação, é um grau de desleixo ou de desprezo por essa... E uma incompreensão do que é o desenvolvimento econômico e social hoje em dia. Não é só a questão de valorizar o meio ambiente, é a questão de dólares, vamos dizer assim. O business do Brasil, não só o agrobusiness, não, mas principalmente o agrobusiness, a marca Brasil,
não pode aparecer para o mundo deixando queimar 15% do Pantanal. Será que não dá para entender que o valor disso é 1.000, 2.000, 100.000 vezes maior, se a gente calcular a taxa de retorno ao longo do tempo, do que o gasto de orçamento ou o botar mais gado, um pouco mais de gado onde não pode pôr, grilagem e tal. Então, queria dizer que os ambientalistas estão contra o crescimento econômico, na boa. É um pensamento patético, de tão anacrônico. Isso talvez pudesse ser dito, e já estava errado há 40 anos atrás. Quando a gente tem o conhecimento de que o risco aumenta muito pelo aquecimento global e pela modelagem, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o grande INPE que o Brasil tem muito orgulho de ter, tem papers, tem estudos, tem modelagem para as regiões do Brasil, então nós temos conhecimento produzido por nós mesmos, dizendo, olha, tem esse risco aqui. Já imaginou uma empresa sem gestão de risco, uma família sem gestão de risco, e quando o risco é tão definido dessa maneira? Tem fogo queimando o Pantanal, e eu chorei sim. Agora, tem uma ausência, é como se Prometeu não tivesse roubado o fogo aos deuses, com esse negacionismo. Aliás, Amazônia, focos de incêndios. Não, a primeira coisa é não deixar mais claro, acabei de falar do INPE. O INPE, a reputação do INPE é enorme no mundo inteiro pelos principais centros de ciência do planeta. Não é só o INPE que acompanha focos de incêndio, não. É a NASA, outras iniciativas aqui dentro do Brasil também. E isso tudo é muito claro, é dado público, é entrar no site deles e ver. Nós sabemos, todo mundo sabe, na Amazônia é diferente do Pantanal, é diferente do que eu vou falar da Califórnia daqui a pouco. Incêndios não são naturais, não fazem parte da dinâmica do ecossistema amazônico. Incêndios lá são provocados para, depois de ter arrancado as madeiras nobres, tudo roubo, tudo crime. Ninguém aceita que a gente discuta com um tipo de criminoso X. Vamos acertar entre nós, para você diminuir aí. Quando a gente fala de grilagem na Amazônia, a floresta pertence a todos nós, brasileiros. Grilagem é roubo, então é crime. O crime começa, o cara tira lá as madeiras e ganha um bom dinheiro nisso, etc. e tal, depois tasca com fogo para jogar boi. O boi, ele está nem preocupado com o dinheiro ele vai ganhar com boi, não. É para fazer a grilagem direitinho, depois por mais de um mecanismo ilegal, mas todo intrincado, aí já do ecossistema social e político, né, do Brasil, não é da região norte, sem nenhuma, aqui da zona oeste do Rio de Janeiro, não é nem um pouco diferente. Quer dizer, é diferente, mas é a mesma coisa. Bota o boi lá tal para assegurar a posse do ativo, ele realiza um ativo, ele ganha na loteria ali, ganha um dinheirão. Aí ele vende esse dinheiro para alguém que aí sim vai ou criar boi, daqui a pouco vai vender para soja, ou o que for. Que, aliás, é estúpido, porque já existem estudos mais suficientes que demonstram que o sujeito ganharia muito mais fazendo agroecologia. Tá? Não é um pouquinho mais, não. E as tecnologias já estão desenvolvidas, já tem muita gente na Amazônia fazendo isso, etc. Tal. Claro que esse fogo criminoso, numa situação seca, tem chance, muita chance, vento, leva uma folha pegando fogo, tal, aí provoca, sim, um incêndio numa área mais seca que não foi alguém tascando fogo ali, mas ele decorre do incêndio criminoso. Então, olha a situação da Amazônia. Há uma discussão sobre qual é o turning point, o ponto de virada. Nós já matamos cerca de 18% da Amazônia e há variadas formas que levam a conclusões diferentes. Os mais otimistas, se a Amazônia foi desmatada em 30% a 40%, os mais preocupados, não diria nem pessimistas, mas tudo fundamentado em rigorosos estudos científicos. O turning point pode estar ali em 23%, 25%, já estamos em 18%. O que é o turning point? O que é o ponto de virada? É o momento a partir do qual o desmatamento já produziu uma situação na qual será impossível impedir
que uma parte muito maior da Amazônia vá naturalmente, por conta de fogo, entre outros fatores, a seca, o que produz a chuva da floresta é a própria floresta. A água entra e, por evapotranspiração, essa floresta acaba batendo, essa chuva, pela essa umidade, acaba batendo lá nos Andes, descendo sob a forma do que chamamos poeticamente, lindo, rios voadores, e traz umidade aqui para sudeste, sul, centro-oeste do Brasil também, entra pelo Atlântico e outras regiões. Se você tira a floresta, esse mecanismo todo fica prejudicado. Se a gente tira, vamos dizer 25%, não sei se é o certo, mas é o que eu, de tudo que eu li, não sou especialista, mas foi a minha visão. Não tem garantia nenhuma que seja isso. Mas em gestão de risco, não precisa ser 25%. Basta que haja uma probabilidade razoável de um desastre desse tamanho acontecer, que já era, danou-se. E aí nós perderíamos grande parte da Amazônia, por impossibilidade de conter o avanço da transformação da floresta, da grande floresta tropical amazônica, numa savana, como diz o meu professor e meu amigo Carlos Nobre, numa savana pobre. Claro, daqui a milênios seria um bioma, bota milênio nisso, um bioma rico, como o cerrado, mas no início não, no início são aquelas espécies que chegam e dominam uma savana de biodiversidade empobrecida. Frente a esse conhecimento, e a sabermos que o planeta está esquentando, já esquentou quase 1 grau Celsius, se tudo desse maravilhosamente certo no mundo, na civilização, até o final do século, mais ou seja, 100% a mais. Não acredito nisso, acho que tranquilamente nós já estamos muito mais perto de 3 do que de qualquer chance de fazer 2. Para fazer 3 já vai ser difícil. Então, tendo esse conhecimento, sabendo que a Amazônia corre esse risco, e que o que tem para ganhar com mais boi, tirando essas madeiras, em termos de PIB, de renda, de emprego, de bem-estar das populações, é irrisório, é ínfigo, é ridículo se comparado ao potencial da floresta, seja em produtos que o mundo todo está interessado, tipo açaí, que já estão lá, seja na organização de mais produções, tipo cacau, que está produzindo um chocolate maravilhoso por lá, mas principalmente, olhando um pouco no futuro, a biodiversidade são enzimas, moléculas, fungos, uma riqueza inacreditável no mundo da biologia sintética, no mundo da 4ª revolução industrial, do qual a biologia sintética faz parte. A ideia de que boi é desenvolvimento da Amazônia é equivalente à ideia de queimar a biblioteca de Alexandria. Queimar não, pegar os livros da biblioteca de Alexandria e dar para as cabras do Egito comerem numa seca lá naquela época, achando que isso levaria à melhora da situação econômica ou social. É completamente estúpido. E aí está pegando fogo e nós ficamos discutindo com os países que já derrubaram suas florestas no passado e que ninguém tinha consciência de nada disso. Era a mesma época que a gente estava eliminando a Mata Atlântica, 100% virou 7% original, agora já tem mais 7, 14. Eles não fizeram nada pior do que nós fizemos, não. Naquela época os sertões estavam de fora dessa jogada. E mesmo assim, muitos deles se reflorestaram. É uma ignorância dos números muito absurda, tá? Mas o problema não é nem esse. O problema é que o futuro do Brasil passa por um desenvolvimento sustentável da floresta tropical, seja em termos de geração de riqueza e bem-estar para a população, seja em termos de soft power. Não vamos pedir, não, vamos botar um tapete vermelho e exigir que a gente entre no Conselho de Segurança Nacional, no Conselho de Segurança da ONU, se a gente for capaz de encontrar um desenvolvimento sustentável para a floresta amazônica. Mas não é só no Brasil. Vamos pegar só um exemplo lá fora. Califórnia, Estados Unidos, mesma coisa.
Ali os incêndios são muito naturais. Um dos maiores, mais lindos parques do mundo, Yellowstone, famoso, todo mundo conhece, no início da sua gestão, quando foi criado o parque, tentaram acabar com os incêndios. E algum tempo depois descobriram que isso não fazia bem a Yellowstone. O fogo faz parte da vida num tempinho um pouco maior daquele ecossistema ali. Então eles deixam ter incêndios de vez em quando. Agora vamos pensar toda aquela região que está pegando fogo, casa. Minha filha, por acaso, está casada, morando por ali. Eu fico ligando para saber como é que está, porque casas e fumaça, etc. Todo mundo está vendo esse noticiário. O fogo é natural. O presidente Trump foi lá e disse: os governos estaduais, por causa da eleição daqui a pouquinho, os caras fizeram as contas rápido, quase todo o fogo originado em áreas federais, da União, que o Trump devia estar tomando conta. Mas ele nega o clima, ele nega a crise climática, ele nega a existência do aquecimento global, contra toda a ciência e sem qualquer argumento, só na arrogância do eu não acredito, nós não acreditamos. E lá a turma dele, dos lobbies, dos fósseis e coisas desse tipo. É fogo de menos. Fogo que prometeu roubou dos deuses para nós. E complicadíssimo. Por quê? Temos esse conhecimento. Então, a gestão daquelas florestas deveria obrigatoriamente incluir que a chance de incêndios muito maiores do que dos ciclos naturais que nós observamos nas últimas décadas é muito grande. Não só agora, como nos próximos anos e décadas. E aí a gestão do próprio Trump, do próprio governo norte-americano, daquelas florestas, devia recolher mais galhos secos, mais folhas secas, reforçar as equipes, a localização e as equipes para abater os focos de incêndio. Então, queimadas e fogo, mudanças climáticas, está mais quente. Mesmo que ela não seja uma causa, elas é que agravam. Agora, falta de conhecimento, como disse o presidente Obama, a ignorância não faz bem a ninguém. Falta de conhecimento, falta do fogo que prometeu o robô dos deuses, também é parte principal dessa tragédia toda que estamos assistindo.